Livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9. Diz assim: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Ou, lendo aquela versão, não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Tolo e insensato é a mesma coisa. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja para a glória do teu santo nome. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho para você a respeito de um assunto que todos nós precisamos ouvir, todos nós precisamos entender, porque todos nós temos isso que eu vou falar nessa noite. O que é? Temperamento. O que é o temperamento? A maneira da pessoa ser, Tem uns que são muito agitados, outros são muito tranquilos, uns são um pavio de pólvora, outro já é mais sossegado. Então, todos nós somos assim, E eu já falei aqui disso outras vezes, mas ontem, quando eu fui preparar a palavra para hoje, o Senhor colocou no meu coração que era essa palavra, então vamos falar de novo. Às vezes, tem alguém que ainda não ouviu e precisa saber. Então, como diz aqui, Eclesiastes 7, 9, não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos, ou do tolo. A pessoa tola, aquela pessoa que não pensa antes de agir. E tem muitas pessoas assim. Então tem pessoas que têm um temperamento explosivo, que é um estupim, que se encostar um dedinho no ombro, pronto, explodiu a Terceira Guerra Mundial. É assim ou não é? Tem, Então vamos entender mais um pouquinho hoje que nós não devemos ser assim. Mas antes eu quero te falar dos tipos de temperamento que tem. Vou falar rapidamente, não vou me demorar muito nisso, porque nós temos bastante versículos para nós lermos. Então assim, existe 4 tipos de temperamentos, tá? 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Os alunos do estudo bíblico aí já sabem, qual é o seu, já vieram, já descobriram, já sabem como são. E o que é então o temperamento colérico? É aquele temperamento explosivo. Quem que era colérico na Bíblia? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era colérico. Aí tem o sanguíneo. O sanguíneo é aquele que agita, que aonde chega ele aparece, ele vamos dizer assim, que é a alma da festa. Chegou um sanguíneo em um lugar, ele fala, ele aparece, Porque os outros vão perceber que ele está ali, só que também tem um defeito, ele também é violento. Aí tem o fleumático. Não disse quem era o sanguíneo, O sanguíneo era o apóstolo Pedro. O fleumático, o temperamento fleumático é aquela pessoa que, para ele tudo está bom. Está tudo bem. Se está chovendo, que maravilha. Tem sol, glória a Deus. Está frio, beleza.
Tá tudo certo. Tem dinheiro no bolso, graças a Deus. Não tem, também não tem problema. Esse é o fleumático. E tem o melancólico. Fleumático era Abraão. Tá? Abraão tinha o temperamento fleumático. Estava tudo certo, tanto que ele foi chamado de amigo de Deus. E daí tem o melancólico. O melancólico é aquele temperamento que, como é que eu vou dizer para vocês? Vê dificuldade em tudo. É aquele temperamento que, se alguém olha de atravessado, não estão gostando de mim, eu mesmo não agrado ninguém, por que eu sou assim? Meu Deus do céu, o que eu faço? E chora, e chora, e chora. Melancólico é assim. Quem que era melancólico na Bíblia? Moisés. Só que tem um detalhe, irmãos. Cada temperamento tem os defeitos, mas tem as qualidades. Né? Então, o melancólico é aquele que é o melhor dos temperamentos. Tá? É o que os que estudam muito isso, né? E aí tem psicólogo, tem toda essa área aí da psicologia. O melancólico é o temperamento mais rico. Rico em quê? Em conhecimento, em apreciar as coisas bonitas. É aquela pessoa que fica olhando para a natureza e fica, olha que maravilha, como Deus é bom, fez tudo tão lindo. Então, ele aprecia as artes, né? Esse é o melancólico. Então, tem aquele problema, assim, de que ele, né, fica meio tristonho no canto, mas ele é o melhor dos temperamentos. E só que também tem outro detalhe aqui. Cada temperamento, nós nascemos já com o nosso temperamento. E o temperamento não muda ao longo da vida. Nasceu assim, vai ser assim até morrer. Mas o Espírito Santo controla o temperamento. Então, o colérico, como era o apóstolo Paulo, fica tranquilo quando o Espírito Santo age na vida. O sanguíneo, que era o apóstolo Pedro, que cortou lá a orelha do servo do sumo sacerdote, se acalma, larga a espada. Por quê? Porque o Espírito Santo está no controle. O fleumático, que era Abraão, esse já vive tranquilo, esse já continua tranquilo, mas também começa a ser mais, assim, mais usado por Deus, porque tudo o fleumático e o melancólico são um pouquinho parecidos, porque nada eles querem fazer. Se chega alguém e diz assim, faça isso para mim. Não, eu não posso, eu não consigo, escolha outro. E daí quando o Espírito Santo controla, então daí a pessoa vai. Então tem qualidades, e o Espírito Santo então aperfeiçoa isso na nossa vida. Então, cada um tem um temperamento, eu não sei qual é o teu, mas cada um tem um temperamento. Só para você entender, então, melhor, para você descobrir quem é você, sempre que eu prego sobre temperamento, eu conto essa historinha. Os 4 temperamentos, então imagine, né, os 4 temperamentos, é uma história, então é invenção, né, mas é só para a gente entender. Os 4 temperamentos estavam caminhando numa estrada e, de repente, no meio da estrada tinha uma pedra. Uma pedra bem grande. Aí, cada um agiu de uma forma diferente. Por exemplo, o colérico. O colérico brigou com todo mundo, mas quem foi para não dizer outra coisa, o abençoado que colocou essa pedra aqui no meu caminho? Mas eu quero saber quem foi, porque eu vou tirar limpo isso, eu vou fazer. Eu não tenho condição colocarem isso aqui para me atrapalhar. Então, briga com todo mundo. Né?
Isso antes de ser transformado pelo Espírito Santo, tá? O sanguíneo briga um pouco também, reclama um pouco, chama uns palavrão antes de ser cheio do Espírito Santo. Reclama ali da pedra, mas também, igual o colérico, passaram por cima da pedra e seguiram o caminho. Aí o fleumático, que é o que está tudo bem, ele senta na pedra e diz: graças a Deus por essa pedra. Ai, coisa boa, uma oportunidade de descansar. Que coisa maravilhosa. Então o fleumático agradece a Deus pela pedra, porque descansou da caminhada. Depois que descansa, continua. E o melancólico também senta um pouquinho na pedra, mas põe a mão na cabeça, começa a chorar e diz assim: mas estão me perseguindo? Por que fizeram isso comigo? Agora quanto tempo eu vou perder aqui até pular por cima dessa pedra? E ali ele chora, chora e chora, né? Se identificou aí? Quem é você? Hã? Deu para entender mais ou menos? Hã? Então, o temperamento são esses 4, né? Mas, então, como eu falei antes, depois que a pessoa aceita Jesus, recebe o Espírito Santo, aí muda algumas coisas. Os defeitos se tornam qualidades, né? Mas o temperamento não muda. Se você nasceu sanguíneo, você vai ser sanguíneo. Se você nasceu fleumático, você vai ser fleumático até morrer. Só que nós temos que observar uma coisa. Quando cada um de nós, cada um tem um temperamento, mas nós somos, inclusive até o fleumático, né? É um ser humano. Que tem aquelas pessoas que demoram para ser tiradas do sério, mas quando tira do sério também, sai de baixo, né? Então isso acontece com todo mundo. Todo mundo, de uma forma ou de outra, às vezes perde o limite, explode, briga com todo mundo e faz bobagem. Quantas coisas que já aconteceram na história da humanidade que poderiam ser evitadas, quantas guerras, quantas brigas, quantas complicações poderiam ser evitadas se as pessoas parassem um pouco para pensar antes de falar e antes de agir. Então isso é importante para nós, não importa qual o nosso temperamento, nós temos sempre que pensar antes de agir, antes de falar, né? Então a palavra de Deus, ela é bem clara quanto a isso. E nós vamos ler aqui alguns versículos que vão nos dizer, já como esse que nós lemos, né? Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos ou dos tolos. Então, para nós controlarmos o nosso temperamento, temos que ter o Espírito Santo, porque senão vamos fazer bobagem. A pessoa que não tem o Espírito Santo, quando vê, ela já falou, já provocou uma guerra, já provocou uma confusão, e é aquela pessoa que não importa o temperamento que seja, mas se não tem o Espírito Santo, ela gosta de fazer confusão. Vocês conhecem pessoa assim? Que vive querendo fazer intriga, vive querendo fazer confusão. Se não tem problema nenhum, para aquela pessoa não está bom, tem que ter um probleminha para resolver. Então isso vem do temperamento, tá? Mas a palavra de Deus nos fala que nós temos que controlar o nosso temperamento e deixar que o Espírito Santo nos controle. Então tem algumas dicas, né? Não sei qual é o teu temperamento, não sei como é que você é. Se você é aquela pessoa que encostou, explodiu, ou se você leva um tempo para se irritar, mas que uma hora ou outra todo mundo se irrita. Todo mundo perde a paciência com alguma coisa. Então é nessa hora que nós temos que ter o controle do Espírito Santo. Amém? Então olha só, quem sabe você diga: pastora, mas o que essa mensagem tem a ver?
né? Por que eu vim na igreja ouvir isso? Eu podia ler num livro de psicologia. Não, a palavra de Deus é bem clara, né? E tem versículos, a palavra do Senhor não está em livro de psicologia. Então nós precisamos entender isso. E como eu falo sempre para vocês, eu gosto de passar coisas úteis para vocês, para viver no dia a dia. Senão não adianta só vir na igreja e dizer, eu sirvo ao Senhor, mas sai daqui e não sabe como é que vive, não sabe como é que age. E eu gosto, né, de ensinar para vocês então, e junto com vocês eu aprendo. E se tem uma coisa que eu pedi para Deus e Ele me deu, foi um coração de pastor. O pastor é aquele que gosta de ensinar. Então eu considero vocês minhas ovelhas, então eu tenho que ensinar vocês. Amém? Graças a Deus. Então, algumas dicas que a gente ouve por aí, né, de pessoas que entendem dessa área, dizem assim: respire profundamente. Quando alguém te ofender, quando alguém te magoar, quando alguém te disser uma palavra ruim, uma coisa que te ofendeu, eles dizem, respire profundamente. É um dos conselhos. Faz bem? Faz, mas não resolve a situação. Então, a primeira dica, né, que tem no mundo, vamos dizer assim, é isso. Respire profundamente. Conte até 10, né? Respire. Quando você respira, o cérebro oxigena, né? Entra ar no cérebro. Então ajuda, faz bem. Está irritado? Está nervoso? Respire. Mas não vai mudar o teu temperamento, desculpe. Outra coisa que é ensinado por aí é pense antes de falar. Pense antes de falar. Essa aqui já é uma dica melhor do que o respire. Por quê? Porque quando a pessoa pensa antes de falar, ela analisa as situações que podem ocorrer pela palavra que sair da sua boca. E a palavra de Deus nos diz que a nossa palavra, a nossa voz, é igual a uma flecha. Depois que sai, não torna atrás. Então você falou, não tem como consertar. Saiu, pronto, né? Você não recolhe uma palavra de novo de dentro para dentro da tua boca e daí diz, não vou falar. Não, já falou, já falou. Já ofendeu, já ofendeu. Já magoou, já magoou. Já doeu. Em alguém doeu, né? Então pense antes de falar que tudo que nós falamos tem consequência. Tem consequência nessa vida e tem consequência também no mundo espiritual. Quando nós chegarmos diante de Deus, e cada um de nós vai chegar, cada um de nós, não importa a idade, não importa a cor, não importa se é rico, se é pobre, não importa. Isso para Deus não é nada. Ele vai pedir que nós venhamos dar conta do que nós fizemos aqui nessa vida. Então essa vida aqui é um teste para ver como que nós nos saímos e para ver qual escolha que nós fazemos para ir depois para a eternidade. Então, aquilo que você falar, tudo está registrado diante de Deus. Aquilo que você fizer, tudo está registrado diante de Deus. Tudo que você pensar, tudo está registrado diante de Deus. Nada passa escondido diante dos olhos do Senhor. Então a nossa palavra, ela é muito perigosa. Ela pode abençoar, mas ela pode também amaldiçoar alguém. Então cuide antes de falar. Porque tem pessoas que falam, ofendem, machucam os outros e depois não tem volta. Aí querem dar uma de bonzinho e dizer, esqueça, porque você não esquece o que falaram. Não, perdoar é uma coisa, esquecer não esquece. Deus não tira a memória de ninguém, né? Então você pode perdoar a pessoa e deve perdoar, mas não vai esquecer do que você ouviu. Por quê? Porque além de estar registrado diante de Deus,
Você ouviu, você sentiu a dor. Então, cada um de nós tem que ter cuidado no que falar. Por isso, a palavra de Deus nos diz que a nossa palavra deve ser para abençoar. Amém? Então, pense antes de falar, porque depois que falou não tem mais jeito. E um outro detalhe que também é aconselhável, né? E que isso aqui também diante de Deus é correto. Não queira ter razão em tudo. Não queira ser o dono da verdade. Tem gente que se acha o dono da verdade. Tem gente que pensa, porque se eu não falar, ninguém vai aprender. Porque se eu não ensinar, não tem ninguém para ensinar. Se eu não mostrar, ninguém vai dirigir a pessoa a uma vida correta. Não é assim. Então a pessoa tem que entender que não é dona da verdade. Cada um de nós temos que entender que nós não podemos ter razão em tudo. Eu erro, você erra. Só que aquele que é tolo, que é insensato, como a palavra de Deus fala, ele não admite que errou. Não admite de jeito nenhum. Sempre quer ter razão em tudo. Eu sei, eu faço, eu posso. Então, esse é um grande perigo. Um grande perigo para quê? Para que depois, diante de Deus, não tem essa de dizer, mas eu não queria falar isso. Para as pessoas pode falar, mas diante de Deus não, porque Deus sonda os corações. Amém? Então, Deus conhece o coração. Deus sabe o significado de cada palavra. Então, isso aqui, né, algumas dicas são importantes? São. Mas nada disso adianta se não tiver a direção do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, se não tiver o Espírito Santo, a pessoa vai fazer bobagem. Depois, quem sabe, pode se arrepender, mas daí já é tarde. E alguns não se arrependem, continuam na sua teimosia. Simplesmente não se arrependem, né? Não são capazes de pedir desculpa ou perdão para o outro. E tem alguns cristãos, né? Vou falar assim no geral, não aqui na nossa igreja, estou falando em todos, no mundo. Tem alguns cristãos que quando falam nesse tema de controlar o temperamento, dá um desânimo, porque eles não conseguem. Pastora, quando eu vi já ofendi, quando eu vi eu já falei, quando eu vi eu já fiz. Cuidado. Por isso que temos que buscar o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo ninguém consegue. Mas o Espírito Santo nos ajuda, nos controla. Então a tua palavra tem que ser uma palavra moderada, uma palavra de bênção, uma palavra de paz. Aquilo que eu falo sempre para vocês, nós só podemos dar para os outros aquilo que nós temos. Se eu não tenho alguma coisa, por exemplo, eu tenho aqui uma garrafa d'água, né? Se você me pedir, pastora, me dá um gole d'água, posso te dar. Mas se eu não tiver e você me pedir água, eu vou dizer, desculpe, eu não tenho. Então a gente só pode dar aquilo que tem. Se você tem uma boa educação, você vai dar para o outro palavras educadas. Se você tem paz no coração, você vai dar paz para os outros. Se você tem o Espírito Santo no coração, você vai transmitir o Espírito Santo para os outros. Se você tem rancor no teu coração, você só vai transmitir rancor. Se você tem ódio, você só vai transmitir ódio. Então, se você tem raiva e tem ira, como nós lemos aqui, não te apresses em irar-te, se você tem ira no coração, só vai transmitir ira. É aquela pessoa que quando chega, dá um rebuliço. Mas como é bom quando chega uma pessoa perto da gente que tem paz, né? É bom, é gostoso, você se sente bem. Mas aquela pessoa que tem pressa em irar-se, ou como a Bíblia diz, não te apresse em irar-te, é aquela pessoa que para tudo que faz, tudo que ouve, tudo que os outros fazem, para essa pessoa nada está bom.
Nada está bem, então está reclamando de tudo, está irado, está brabo, está nervoso, está de cara fechada. Tudo isso a Bíblia fala. Que o rosto, né, se chama iracundo. A pessoa iracunda vive com o rosto fechado. Você olha assim, parece que se você diz bom dia, o que tem de bom? Né? É assim ou não é? Mas nós não podemos ser assim. Então vamos ler aqui alguns versículos que comprovam isso que eu estou falando para você. Já lemos então, vou ler de novo. Não te apresses em irar-te. Aprenda a ser uma pessoa tranquila. Porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos ou no seio dos tolos. Quer dizer, aquela pessoa que se acha o máximo, mas que vive irado, vive brabo, reclama de todo mundo, ninguém presta, é um tolo. E está sempre irado. Né? Então é porque é um tolo, é um insensato. Vamos ler então 1 Pedro 5,8. Vamos ver o que diz 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Pastor, o que é que esse versículo tem a ver com temperamento? Sede sóbrios. A pessoa sóbria é aquela pessoa que tem controle da sua vida. Por quê? O exemplo é uma pessoa embriagada. Uma pessoa embriagada não tem controle do que faz, do que fala, só fala bobagem, só fala besteira. Mas o sóbrio tem um controle. Sabe o que falar, sabe o que pensar, sabe como agir, sabe a hora de fazer as coisas certas. Então, sede sóbrios, vigiai. Sede sóbrio, vigie. Não seja uma pessoa irada, não seja uma pessoa rancorosa, não seja uma pessoa convencida, né, no sentido de que sabe tudo, que todo mundo tem que obedecer, porque eu sei tudo, os outros têm que fazer o que eu quero. Não, isso é se apressar em irar-se. Por quê? Porque ninguém suporta ficar perto de uma pessoa assim. É ou não é? É, né? Então, não tenha pressa em irar-te. E sede sóbrios, vigie. Por quê? Porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor. Para fazer o quê? Para deixar você irado. Vai colocar situações na tua vida para que você fique irado. Ele faz isso. Mas quem tem o Espírito Santo vai saber reconhecer isso e dizer: não vou deixar o diabo tirar a minha paz. Nem o diabo, nem ninguém. Quem tem o Espírito Santo tem paz, irmãos. Quem tem o Espírito Santo tem tranquilidade, tem harmonia, sabe viver, mesmo que esteja em problema, que tenha uma situação que às vezes, como eu disse, todo mundo sai do sério às vezes, né? Mas, logo, eu não posso fazer isso, eu sou cristão. Então eu não vou mais fazer. O cristão tem que dar bom exemplo. Amém? Então, 1 Pedro 5,8 fala isso, né? Provérbios 25, 28. Provérbios 25, 28. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Isso aqui, em outras palavras, está dizendo: uma cidade destruída, né, é tragédia, é ruim. A pessoa que não controla o seu espírito é igual a uma cidade que foi atacada pelo inimigo e foi destruída. Então, por isso, nós temos que controlar o nosso temperamento. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito.
Por que fala de cidade ter muros? Porque nos tempos bíblicos, as cidades tinham um muro em redor de si. Agora não é mais costume, né? Aqui para nós principalmente. Lá no Oriente ainda tem algumas que tem. É difícil, mas ainda tem. Tem a cidade e em volta tinha muralhas para proteger, para o inimigo não entrar. Mas quando o inimigo conseguia destruir essa muralha, ele entrava e destruía a cidade. Então é a mesma coisa conosco. Quando nós deixamos que o temperamento violento, que a situação que está nos envolvendo nos tire do sério, nos tire a nossa paz que Deus dá, o que é que acontece? Nós ficamos igual uma cidade destruída. E aí quem é que vai fazer festa? O inimigo, porque aí ele conseguiu. Ele tentou e conseguiu tirar a pessoa do sério, tirar a paz da pessoa. E a pessoa é aquela pessoa violenta, né? Pode não ser violenta fisicamente. Tem as que são violentas fisicamente. Mas pode não ser no físico. Mas nas palavras, tem até um ditado que diz, né, que uma palavra dói mais do que um tapa, né? Dependendo da palavra. E Jesus falou que pode-se matar uma pessoa com uma palavra. Então, por isso nós temos que ter cuidado do que nós falamos. Porque quem será, né, que... espero que nenhum de nós aqui, mas quantas pessoas já morreram por causa de palavras que outros falaram? E eu não estou falando morrer fisicamente, estou falando morrer espiritualmente. Saíram da presença de Deus, deixaram de servir o Senhor por causa de uma palavra, a pessoa matou aquela pessoa espiritualmente. Então, Jesus falou que isso não pode acontecer, né? Mais versículos, vamos ler bastante hoje. 1 João 15. 1 João 15, não, acho que eu anotei errado isso aqui. Veja lá para mim, acho que eu anotei errado. Não tem 15, né? É 5, é 5. Vamos ver se é o 5. Eu coloquei um na frente ali, mas vamos ver. Desça mais para nós ver se é o que eu estou... Isso, é bem esse mesmo. Então é 1 João 5, do 1 ao 8, pois não tem 15, como é que ia ser 15, né? Pode voltar lá no 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é o nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, ou seja, não é ruim. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que dão testemunho: o Espírito e a água e o sangue, e estes 3 concordam. O que isso quer dizer, pastora? Volta lá no... Deixa eu ver se é o 5, mais um pouquinho. O outro. O 2. Isso, é o 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Como que uma pessoa pode dizer que ama Deus se ela não guarda os mandamentos de Deus? O que é mandamento? É ordem. Uma ordem de Deus. E o que Deus ordenou para nós? Que nós temos que nos amar uns aos outros. Eu não posso prejudicar o meu irmão, porque se eu prejudicar o meu irmão, é como se eu estivesse prejudicando o próprio Jesus. Porque aquele irmão que eu vou prejudicar, tem Jesus dentro dele. Então, como que eu vou prejudicar Jesus? Entendido isso, irmãos? Quando você pensa assim,
Ah, mas o fulano de tal faz isso, faz aquilo. Nós não precisamos concordar com as atitudes das pessoas, mas nós não podemos deixar de amar e nem prejudicar. Temos que amar e não prejudicar. Então, porque se eu prejudico, eu estou prejudicando o próprio Jesus, porque essa pessoa, se é um cristão, tem Jesus dentro dele assim, que nem você. Então, como que nós podemos viver em união, prejudicando uns aos outros? E o que isso tem a ver, pastora? Quando nós temos uma palavra ruim, quando nós não controlamos o nosso temperamento e não buscamos o domínio próprio, que é o Espírito Santo quem dá, nós acabamos prejudicando os outros. Primeiro nós prejudicamos a nós mesmos, porque vamos ter que prestar conta a Deus de tudo que nós fizermos. E de Deus ninguém foge, né? Então, temos que saber o que falar e o que fazer. Então, olha só, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não amo o meu irmão. Se eu falo, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas faço mal para o meu irmão, essa palavra não está valendo na vida da pessoa, né? Vamos ver mais um? 1 Pedro 4:7. Mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então, antes ali nós vimos que temos que vigiar. Vigiar como? Em oração. É difícil? Quando você vê, você já ofendeu alguém? Quando você vê, você já explodiu? Já deu um mau testemunho? Já brigou com Deus e todo mundo? Ore. Tem gente que não gosta que fale desse assunto, porque ela não consegue controlar o próprio temperamento. Então, às vezes, isso incomoda. Mas o que é que Deus manda fazer? Vigiai em oração. No versículo anterior que nós lemos, diz que o inimigo anda em nosso derredor. É isso mesmo que acontece, ó. Ele anda em nosso derredor. O que é? Ao nosso redor está o anjo do Senhor. Deus está nos protegendo ao nosso redor. E ao derredor é onde anda o inimigo. Porque se nós dermos uma brecha, se nós fizermos ou falarmos alguma coisa que não agrada a Deus, nós abrimos uma brecha para o inimigo. O inimigo daí vai ter espaço para entrar, passar dessa proteção de derredor para redor e prejudicar a pessoa. Então, pastora, então se o inimigo está ao meu redor, eu vou viver com medo. Não, ele não está ao teu redor, ele está ao teu derredor. Ao teu redor está o anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Então, o anjo do Senhor, o próprio Jesus, está ao nosso redor. E ao nosso derredor está o mal. Pode ter certeza disso. Para que quando nós dermos uma brecha, quando a gente abrir um pedacinho, que nós não vigiarmos em oração, ele entra. E quando ele entra, ele faz folia. Eu sempre costumo dizer, pode ser um buraquinho desse tamanho, que caiba só a unha do inimigo, pois ele vai e aumenta esse espaço e estraga a vida da pessoa. Então, por isso Jesus diz, sede sóbrios e vigiai em oração. Amém? Provérbios 14, o 17 e o 29. Provérbios 14, versículo 17 e versículo 29. Quem facilmente se ira fará doidices, mas o homem discreto é paciente. Estão vendo, irmãos? E tem vários outros versículos na Bíblia que falam sobre isso, só que eu escolhi alguns, eu não ia poder ler todos. Mas olha só,
Quem facilmente se ira fará doidices, ou seja, fará bobagem, fará besteira. Vai fazer coisa que talvez se arrependa pelo resto da vida, mas daí não tem mais como mudar. Mas e o que é tranquilo? Mas o homem discreto é paciente. Nós temos que ser pessoas pacientes. Eu não estou mandando você ser um banana, né? Tem gente que diz assim, então para ser cristão tem que ser um banana, tem que deixar todo mundo fazer o que quer, pisar e humilhar. Não é isso. Mas se for preciso passar por um banana, passe, você vai ter galardão no céu. E não vai estar pecando aqui na terra. Mas não é isso. É você ter controle na tua vida, é você controlar as tuas palavras, é você controlar as tuas atitudes. Então isso faz de você uma pessoa paciente. Paciente, o temperamento lá do fleumático, que era o fleumático, que era Abraão, é uma pessoa paciente. Mas eu não sou fleumático, eu sou colérico. Se o Espírito Santo entrou na tua vida, ele transforma o colérico numa pessoa bem tranquila, pois ele transformou o apóstolo Paulo, ele transformou o apóstolo Pedro, como que ele não vai transformar você e eu? Né? Amém? Então, olha só, quem facilmente se ira fará doidice. Pense. Vamos voltar naquelas dicas lá. Respire. Não queira ter razão em tudo. Engula. Se for preciso, engula em sapo. Engula. Né? Que é o ditado que diz, né? Vai engolir sapo. Engula em sapo. Mesmo que você tenha razão. Deixa nas mãos do Senhor. Vai chegar o dia em que o Senhor vai te dar recompensa por isso que você passou. Não é ser um bobo. É ser prudente. Amém? O 29 agora. Quem é tardio em irar-se é grande em entendimento. Olha só. Mas o que é de ânimo precipitado exalta a loucura. Aquela pessoa agitada, porque onde chega parece um furacão. É um furacão. Passou ali um furacão que destruiu tudo. O que a palavra de Deus diz? É louco, exalta a loucura. É de ânimo precipitado, não pensa, não para, não raciocina. Quem é tardio em irar-se é grande em entendimento. Não está dizendo que você não pode se irar, é tardio em irar-se. Ou seja, primeiro eu vou pensar, depois eu vou agir. E se for preciso passar por um bobo, eu vou passar, mas Deus está vendo. Né? Deus sabe o que faz. A justiça, a vingança não é nossa, irmãos. A vingança é do Senhor. Quando a gente quer rapidamente fazer vingança, porque você me paga, você fez isso, aguarde. Está sendo tolo. A pessoa que é vingativo é tolo, é bobo, é insensato. Mas o que é calmo, né? É grande em entendimento. Vai saber o que fazer e como fazer, né? O mesmo livro de Provérbios, agora o 15, 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O que está dizendo aqui? O homem iracundo, aquele que gosta de briga, de confusão. Se não tiver uma briguinha, ele não está tranquilo. Tem que ter uma coisa ali para estar fervendo dentro dele, para estar agitando. O que é uma pessoa assim? É iracundo, é cheio de ira. Suscita contendas, ou seja, provoca briga. Mas o longânimo apazigua a luta. Aquela pessoa calma, tranquila, que tem o Espírito Santo, que sabe que o Espírito Santo lhe deu o domínio próprio, vai chegar e vai dizer, não, calma, vamos pensar junto, vamos ver o que é que dá de fazer, vamos resolver a situação com calma, com tranquilidade. Então esse é o longânimo. Tem longanimidade, ou seja, demora para sair do sério. Longânimo apazigua a luta.
Então, o iracundo quer provocar a briga, mas aquele que tem domínio próprio, que é o Espírito Santo quem dá, vai apaziguar a situação. Ou seja, calma, gente, não vamos brigar. Amém? Estão entendendo, irmãos? Amém? 19:11, mesmo Provérbios, 19:11. Eu gosto de ler bastante, né, irmãos? Porque é a Bíblia que está falando, não sou eu, então eu tenho que provar para vocês que está escrito. A discrição do homem falou-á tardio em irar-se, e sua glória está em esquecer ofensas. Olha só. A discrição do homem falo tardio em irar-se. Quer dizer, vai fazer da pessoa uma pessoa calma. Tardio em irar-se espera lá, vamos apaziguar a situação, vamos resolver da melhor forma possível. E a sua glória está em esquecer ofensas. Porque me fizeram isso, mas tudo bem, eu te perdoo em nome de Jesus. O que eu digo assim, de você não esquecer, é que Deus não apaga a memória de ninguém, Deus não deixa ninguém com amnésia. Então você não vai esquecer o que a pessoa te fez, mas quando você lembrar, isso não vai te machucar, porque você já perdoou. Então, está perdoado, está na bênção. Então isso, é a pessoa que tem controle próprio, domínio próprio, que só pode vir do Espírito Santo. Amém? Então nós temos que ser assim. Mais um aí em Provérbios 29:22. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Estão vendo quanto versículo fala, irmãos? A mesma coisa. O homem iracundo, aquele que vive cheio de ira, levanta contendas. O que é? Provoca briga. Às vezes está tudo calmo, tudo tranquilo, ela vai lá, escrafuncha, que nem diz o detalhe, escrafuncha, para procurar uma briguinha, para poder se satisfazer, porque gosta de confusão. Já diria, lembrei agora, o Kiko lá do programa Chaves, que diria, gentalha, que gosta de fazer confusão. E o furioso multiplica as transgressões. A pessoa furiosa, a pessoa brava, a pessoa que não controla o seu temperamento, vai provocar briga, vai provocar situação de transgressões. O que é uma transgressão? É uma quebra de lei. Então vai provocar uma situação em que alguma coisa vai sair errado naquele ambiente, naquele lugar. O Eclesiastes 7:9 nós já lemos. Então agora vamos ler Gálatas 5, agora lá no Novo Testamento. Já vou terminar, tá, irmãos? Gálatas 5:16. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E aí vem a lista, das obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções é divisão, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Falando de ira. Então, se você for procurar todos os versículos na Bíblia que fala de ira,
É muito, né? Mas você pode dizer, a pastora só leu versículos lá, agora dos provérbios do Velho Testamento. Não, nós lemos 1 João, lemos 1 Pedro e agora estamos lendo Gálatas. Então, a ira, irmãos, não convém ao cristão. A ira, a brabeza, a violência, a vingança, porque você vai me pagar. A vingança não combina com quem diz ser de Jesus. Tem vingança para fazer? Quem vai fazer é Deus. Não é você nem eu. Amém? Para nós encerrarmos então, só quero te contar uma ilustração. Eu já contei aqui essa ilustração também, mas vou repetir. Tinha um menino que vivia brigando na escola. E ele machucava, né, os amiguinhos, ele brigava. E ele chegava com muita raiva em casa, brabo. E o pai um dia pegou ele e disse assim: meu filho, pegue uma camiseta branca, coloque lá no varal. Ele pegou a camiseta branca e pendurou no varal. E aí o pai entregou para ele um saco de carvão. E ele disse assim: cada vez que você ficar com ira, com raiva, e que você quiser se cobrar em alguém, pegue uma pedra de carvão e jogue nessa camiseta. E assim ele fez. Quando ele chegava brabo da escola, ele pegava a pedra de carvão e jogava lá na camiseta. Sujava a camiseta, né? Era uma camiseta branca. Sujava a camiseta. E assim ele foi fazendo. E um dia ele fez tanto, ele estava tão irado, que ele foi jogando carvão, que quando ele terminou de jogar carvão, ele inteiro estava todo preto de carvão. Aí o pai pegou ele na oportunidade e ensinou. Está vendo o que a ira faz? Quando você ofende alguém, você machuca a pessoa, porque a pessoa foi atingida lá com o carvão que você jogou, também ficou suja, porque também ficou magoada, mas não vai sujar só ela, vai sujar quem está surrando, quem está ofendendo também. Então ele jogou o carvão na camiseta branca, mas ele ficou todo sujo de carvão. Cada vez que ele pegava o carvão, ele se sujava também. Então na nossa vida é assim. Os que gostam de atacar uns aos outros, né? A pessoa que gosta de estar atacando, brigando, provocando confusão, não está só machucando a pessoa, está se machucando a ela também. Então de que serve isso? Não adianta. Prejudica ele mesmo ou ela mesma antes de prejudicar o outro. Então nós não podemos ser assim. E Jesus nos ensina que nós não podemos ser assim. Então deixe o Espírito Santo te controlar. Em tudo, em qualquer situação. Deixe o Espírito Santo te controlar. E o último versículo agora. Mateus 3, 8 até o 10. O último dessa noite, né? Para nós lermos aqui nessa pregação. Mateus 3, 8 ao 10. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não queirais dizer dentro de vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Produzir frutos de arrependimento. O que é isso? Não é só a pessoa sentir remorso quando não controlou o seu temperamento e ofendeu alguém. Não é só sentir tristeza ou culpa. Produzir fruto de arrependimento é ter uma mudança verdadeira na vida. É ser transformado pelo Espírito Santo. Se eu fazia isso que era errado, não vou mais fazer. Então isso é fruto digno de arrependimento, é fruto de arrependimento. Temos que mudar. Se temos Jesus,
temos que fazer o que Jesus faria. Se você está na dúvida, não sei o que fazer em qual situação, pense sempre nisso que eu te falo. Lembre e pergunte assim, o que Jesus ia fazer no meu lugar? Se você tem que dar uma resposta para alguém, lembre assim, o que Jesus ia responder se ele estivesse aqui na mesma situação que eu? Então sempre pense nisso, né? Quando Pedro cortou lá a orelha do Malco, servo do sumo sacerdote, Jesus mandou ele largar a espada e ele disse, né, que quem vive pela espada morre pela espada. Então, se você é uma pessoa violenta, você vai provocar violência na tua vida e vai morrer nessa situação. Então, cristão tem que ter um domínio próprio. Domínio próprio é dado pelo Espírito Santo. Como que se consegue? O que Jesus falou no outro versículo que nós lemos. Vigiai em oração. A tua oração é o que vai fazer você ficar tranquilo diante do Senhor e ter o domínio próprio. Então, para fechar, não importa qual é o teu temperamento, colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico, qualquer um deles tem que ser controlado pelo Espírito Santo, porque senão continua naquela velha natureza e a velha natureza não produz fruto de arrependimento. E daí não adianta dizer que é cristão se não tiver fruto de arrependimento. Mudança de vida. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Vamos orar.